A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, Deus abençoe cada um de vocês, amém. Convido os irmãos para acompanhar comigo o Evangelho de João, capítulo 11, versículo 33, amém. Vai dizer assim: Jesus, pois, quando a viu chorar, também chorando os judeus com quem ela vinha, os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E quando Jesus viu ela chorando, e os judeus que com ela estavam acompanhando, chorando também, ele perturbou-se em espírito. Meus irmãos, muitos se escandalizam com esse negócio de Jesus se perturbar em espírito. Mas, meus irmãos, Jesus ele não estava, digamos que, em carne e sangue. Tem muitos que acham, meus irmãos, que porque Jesus era Deus, Jesus devia ser o Superman, meus irmãos, mas ele veio em carne e sangue. Eles esquecem disso. Jesus era 100% homem e 100% Deus. Ou seja, ele era um Deus participando do processo humano. Ele tinha uma natureza. E ele era uma pessoa que se compadecia com as outras. Ele viu o sofrimento de Maria e ele não se aguentou e a sua carne, sua carne se perturbou. Jesus estava se perturbando em espírito, ou seja, meus irmãos, ele também passou pelas mesmas coisas que muitos de vocês passam. Ele também tinha os seus problemas pessoais. Ele também, meus irmãos, tinha. Muitas das vezes ele passou por desânimos, muitas das vezes ele passou por incompreensão, muitas das vezes, meus irmãos, ele passou por tristeza, ele foi incompreendido, ele foi rejeitado, ele conviveu com essas tristezas, meus irmãos. Isso é o processo humano de Jesus. É o processo humano que Jesus estava passando. O processo que ele passou, que ele enfrentou, que ele, meus irmãos, venceu. Meus irmãos, imagina você sendo Jesus, sabendo que a morte que você ia passar por causa de uma humanidade que, desculpa a expressão, meus irmãos, não ia reconhecer o teu sacrifício e ia dizer que você é mentiroso e ia dizer que você não existe. Muitos dizem que ele não existiu. Imagina você sendo Jesus, sabendo que você ia morrer por uma humanidade dessa. E cada vez mais, meus irmãos, ela fica pior. Ela fica mais egocêntrica, mais superficial, mais, meus irmãos, mais perversa, mais maquiavélica. E Jesus, meus irmãos, quando viu Maria, os judeus que com ela estavam chorando, ele se perturbou em espírito. Por quê? Porque se compadeceu de Maria. Porque se compadeceu do que estava acontecendo com Lázaro. Jesus, meus irmãos, ele teve que lidar com aquela situação, enfrentou aquela situação, porque ele sabia que ele ia resolver, mas não é porque ele sabia que ia resolver. Olha só como é que Jesus é. Ainda assim, ele se compadeceu. Mas Paulo, era só ele falar, Lázaro, sai para fora. Mas ele, meus irmãos, passou pelo processo humano, ele se compadeceu como ser humano daquela situação. Não é porque ele pode estalar os dedos e consertar as coisas que ele não vai se compadecer, que ele não vai buscar se colocar no lugar da outra pessoa. Meus irmãos, Jesus é o ser humano mais humano de todos, por isso que ele é chamado de Filho do Homem, de Filho da Humanidade. Ele é o Filho de toda a humanidade, junto, o Filho perfeito da humanidade. E também chamado Filho de Deus. Meus irmãos, ele é soma de tudo que é bom, que a humanidade ainda possui, é ele.
ele é o ser humano perfeito, por isso que ele é chamado de Filho do Homem. Vou estar deixando o título desse vídeo, meus irmãos, como Filho do Homem, justamente porque nessa passagem estamos lidando com o processo humano de Jesus. Deus abençoe cada um de vocês. Amém.